E aí, investidores, Jean Valens na área, e nós sabemos que ultimamente a nossa bolsa de valores acabou recuperando. Ela está bem longe daquela mínima que ela havia chegado em 100 mil pontos. E assim fica aquela pergunta: e aí, Jean, a bolsa ainda está barata ou ela já está começando a ficar cara? Será que ela ainda tem uma perspectiva de continuar crescendo? Quer saber mais? Então senta aí e vem comigo. E pessoal, agora estamos lançando nosso serviço de acompanhamento mensal para a apuração do imposto de renda sobre os seus investimentos na bolsa de valores, ao qual vamos fazer a consolidação dos seus investimentos, a apuração do swing trade, day trade e também operações fundos imobiliários, ETF, ações, BDRs e Investidores, antes de responder essa pergunta, quero fazer aquele pedido bem especial, que é se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e já deixe o seu like nesse vídeo, pois isso fortalece bastante o meu trabalho. E nós sabemos que a bolsa já teve uma boa recuperação, né? Pois ela chegou na mínima de quase 100 mil pontos e agora já está no momento de gravação desse vídeo em 112 mil pontos. E com essa recente recuperação que a nossa bolsa teve, ela conseguiu figurar nas melhores performances dos mercados globais nesse início de ano de 2022. E segundo alguns investidores, principalmente a Franklin Templeton, que é uma grande holding de investimentos mundiais, ela acredita que a recuperação da nossa bolsa brasileira ainda não terminou e que ainda tem um bom fôlego pela frente. E segundo a Franklin Templeton, o motivo disso é porque a nossa bolsa ainda possui alguns preços desajustados. Em qual sentido? Porque estamos tendo uma enxurrada de resgates sendo praticados por investidores, principalmente através de fundos institucionais e fundos de ações, ao qual estão forçando os gestores a reduzirem bastante a sua participação ou até mesmo zerar a posição em algumas ações. E realmente isso é verdade, pois eu até separei aqui para nós o relatório semanal divulgado pela Ambima no dia 2 de fevereiro, falando que no período do dia 24 até 28 de janeiro tivemos cerca de 25 bilhões de reais a título de resgates líquidos praticados pelos fundos de investimentos, sendo que os fundos de ações mais precisamente registraram um resgate líquido de 3 bilhões de reais. Então notem que de fato esses gestores internos aqui estão sendo muito pressionados para poder reduzir até mesmo zerar a sua posição, o que segundo a Franklin Templeton então acaba apresentando um momento de oportunidade para ingresso do capital estrangeiro por causa dessa grande redução por parte deles que pode impactar o mercado e assim conseguir investimentos através de algumas ações que estão bem descontadas. E assim, os fundos de investimentos institucionais locais estão sendo altamente pressionados, muito em razão por causa do constante aumento da taxa de juros, tem a incerteza que estamos presenciando por causa do período de eleição presidencial que vai ocorrer nesse ano e também por causa do fraco crescimento apontado para o nosso país. E assim, enquanto os nossos fundos institucionais estão fazendo várias vendas, os fundos estrangeiros estão aproveitando para poder o que? Comprar as ações que, segundo eles, estão com valuation muito baixo. Tanto é que isso é bem verdade que eu até separei aqui para nós várias notícias levantadas pela própria Bloomberg, ao qual sinalizou aqui que a gestora Encore vê a nossa bolsa de valores como uma bolsa bem barata e diz que esse período de eleição não a preocupa nem um pouco. Tem também outra notícia aqui que sinaliza que a nossa bolsa e até mesmo a nossa moeda brasileira devem avançar ainda mais, principalmente com esse constante aumento do fluxo de ingressos de investimentos estrangeiros, segundo o próprio Citibank. E por fim tem outra que o BlackRock, a T. Rowe e a Dynamo estão buscando pechinches aqui na nossa bolsa brasileira por acreditar que possui várias ações que estão extremamente baratas. Então perceba que de fato tem muito ingresso de capital do exterior aqui no nosso país, o que até mesmo corroborou para esse constante aumento e até mesmo retomada por parte da nossa bolsa. Por isso que ela saiu daquela posição de 100 mil pontos e agora já se encontra em 112 mil pontos. Mas a pergunta que fica é aquela questão, né? E aí, ainda tem margem para crescer ainda mais ou de fato ela já está começando a ficar cara? Para responder isso, eu até separei aqui que a cotação dos últimos 5 anos aqui do nosso índice Ibovespa, que é o principal índice para poder saber como que anda o desempenho da nossa bolsa, porque pega as principais ações da bolsa. E aqui nós temos que de fato, quando ela atingiu a sua mínima de quase 100 mil pontos, ela estava praticamente no mesmo patamar de junho e julho de 2019, ou seja, de 2 anos e 6 meses atrás. É claro que temos que desconsiderar aqui aquele período do crash que tivemos na bolsa no intervalo do ano de 2020, né? Pois foi algo bem atípico, mas com a retomada que ela já obteve estando a 112 mil pontos, ela já está começando a ficar próxima da máxima que ela atingiu no final do ano de 2019, que foi aquele topo máximo antes da queda de 2020. Mas se observarmos aqui a sua cotação nas últimas 52 semanas, veja que de fato a bolsa ainda está mais próxima da sua mínima do que próxima da sua máxima, que chegou a incríveis 130 mil pontos. Ou seja, isso que sinaliza que de fato ainda teria sim uma vertente de crescimento pela frente. E até o próprio
próprio índice de Small Caps acompanha esse cenário, pois o índice de Small Cap reúne as principais Small Caps aqui da nossa bolsa, e ela está muito semelhante, igual vimos com o Ibovespa aqui. Quando ela atingiu a sua mínima, estava bem próximo do que ela estava sendo negociada em junho e julho de 2019, mas que mesmo com a retomada, ela está um pouco longe ainda do topo máximo que ela teve em 2019, mas atualmente ela ainda encontra-se mais próximo da sua mínima das últimas 52 semanas do que a sua máxima de 3.200 pontos. Ou seja, isso daqui sinaliza que de fato tanto o Ibovespa quanto o nosso índice de Small Caps demonstra que essas ações que compõem esses índices ainda estão baratas, pois estão longe da máxima que chegaram através da representação desses índices. Mas se observarmos que o índice de dividendos, que é o que chama muita atenção porque tem muitos investidores que adoram investir em ações boas pagadoras de dividendos, notem que ele já está bem próximo da sua máxima das últimas 52 semanas e está muito mais longe do que a sua mínima. Tanto é que se olharmos aqui seu preço de cotação atual de 6.700 pontos, ele já está praticamente no seu topo máximo atingido lá em 2019. Então esse índice aqui já sinaliza que as ações compostas por ele já estão um pouco caras, mas caras no sentido de que, olhando aqui o histórico de cotação desse índice, demonstra que ele já está bem próximo da sua máxima, enquanto que o de Small Cap e das que compõem o Ibovespa de forma geral ainda assim teria uma vertente de crescimento. Mas isso é algo muito subjetivo, porque eu tenho certeza que ninguém consegue investir em 100% dessas ações que são aplicadas através desses índices, né? Você pode até investir em um ETF que replica isso, mas agora falar que você comprou ações de cada uma das empresas que compõem esse índice eu acho muito difícil. Então pode ser que ainda tenhamos outra perspectiva de crescimento, mas eu já separei para nós a resposta para essa pergunta final, ao qual, se olharmos aqui o histórico de preço sobre o lucro da nossa bolsa, de fato ela ainda assim está muito barata, mesmo com essa retomada que ela já teve, pois atualmente ela está sendo negociada com preço sobre lucro médio de 6 vezes, e isso é muito barato, pois se observarmos aqui, até mesmo no período de 2020, quando tivemos o grande crash aqui na nossa bolsa brasileira, naquela ocasião a bolsa era negociada a um múltiplo de preço sobre lucro de 8, enquanto que atualmente na data de gravação desse vídeo está com um múltiplo de 6. Já quer dizer que as ações hoje em dia estão mais baratas do que em 2020? Acho muito difícil. Não, calma, que se você levar em consideração apenas o fator de cotação em si, de fato algumas ações já estão muito mais caras do que quando chegou no fundo do poço lá em 2020. Mas nós temos que lembrar que o que faz as ações terem valor ou não é a questão da entrega dos seus resultados, pois nós sabemos que geralmente ações que conseguem aumentar suas receitas e também os seus lucros acabam convertendo uma maior percepção de valor para o mercado e assim a sua cotação acaba despontando cada vez mais. E assim, o que as empresas conseguem entregar hoje de resultados está superior do que elas entregavam tanto em 2019 antes da queda, quanto principalmente no ano de 2020. Por isso que na composição geral, mesmo tendo aqui várias ações que já valorizaram bastante desde a queda da bolsa em 2020, ainda assim elas estão mais baratas se olharmos seus indicadores fundamentalistas do que naquela ocasião. E nós sabemos que os indicadores fundamentalistas eles são muito importantes para você mensurar se os indicadores de preço da empresa sinalizam que ela está barata, se os seus indicadores de resultado demonstram se ela é uma ação lucrativa ou não, e seus indicadores de eficiência e de endividamento para saber se ela sabe entregar uma boa performance através das suas operações. Tanto é que os indicadores são a base fundamentalista para uma análise completa fundamentalista, igual nós trazemos aqui constantemente no canal. Então, se olharmos essa questão dos indicadores em si, principalmente igual vimos aqui do preço sobre lucro, de fato a nossa bolsa, mesmo retomada atualmente, ainda assim está muito barata. E isso que vem agradando o mercado estrangeiro cada vez mais, pois as ações estão entregando bons resultados e o valor da sua cotação ainda não destravou, ou seja, não subiu ainda. Então as ações ainda estão bem baratas na visão deles, e aqui de fato temos que concordar que olhando esse preço sobre lucro médio aqui da bolsa, de fato a bolsa está barata sim. Tanto é que ela está bem próxima do que foi negociado na época do grande crash que tivemos lá nos Estados Unidos em 2008 por causa do subprime e que acabou sendo refletido aqui na nossa bolsa brasileira também. Então, de fato, se olharmos hoje na data de gravação desse vídeo, nós temos algumas ações que possivelmente, se você comprá-las hoje, daqui a alguns anos, principalmente se elas conseguirem entregar mais receita e mais lucros, você vai observar o quanto que de fato você pagou barato por ela, porque seus indicadores fundamentalistas vão sinalizar o quanto você fez um bom negócio. Por isso que eu acho que ainda assim vale a pena investir na bolsa, mesmo com esse processo de valorização que já tivemos adiante.
Mas é claro que é indispensável aqui dizer que nós temos que mensurar um certo risco. E o porquê, justamente igual mencionamos no início do vídeo, estamos tendo um constante aumento da taxa de juros e também estamos presenciando um ano que eleitoral. Então, no curto prazo, o cenário ainda assim é um pouco favorável para a bolsa, que pode trazer ainda um potencial ainda de valorização. Mas é inegável que quando chegar no período de eleição em si, possivelmente poderemos passar por um grande momento de volatilidade aqui na nossa bolsa, pois o que vai definir a trajetória do nosso país vai ser principalmente o fator determinante pós-eleição. Só assim saberemos como vai ser a performance da bolsa ou não. Mas nesse momento do curto prazo, acredito que ainda tem um fôlego para poder crescer cada vez mais, porque de fato a bolsa ainda assim está bem barata. Mas agora eu quero saber de você. Comente para mim se você anda comprando muitas ações ou não, ou se você está fazendo uma reserva de oportunidade, um caixa a mais para quem sabe surfar esse período de volatilidade quando as eleições de fato iniciarem. Estou muito curioso para saber sobre isso. E cabe dizer que não é um vídeo de recomendação, é apenas um vídeo informativo que eu estou demonstrando a minha opinião. E lembre-se que pode cair, pode subir, o importante é investir. Então já deixa aquele like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe ele. Agora me despeço por aqui e nos vemos no próximo vídeo.